Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 32ª aula da série do guindaste rebocável. Então, na última aula, pessoal, a gente parou na peça 45, a gente concluiu ela, e agora a gente vai começar a partir da peça 44, tá? Então, eu vou vir aqui nas minhas peças de referência, eu vou abrir a peça 044. Então, a 044, ela é essa peça aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso projeto. Provavelmente ela é essa peça aqui. Ela é a tampa do reservatório da nossa unidade hidráulica. Então é essa peça em azul aqui que eu selecionei para vocês. Essa aqui é a nossa 044, tá? Então, pessoal, ou na verdade não, porque essa aqui tem a furação, a nossa 044 não tem. Não, eu tô achando, pessoal, que a 044 ela não é essa aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês. Não, a 044, pessoal, eu acho que ela é essa aqui. Ah, aqui tá ela. Por isso que eu vi, porque essa de cima que estava lá, ela tem a furação dos parafusos, e a 044 ela não tem. Então a 044 ela é essa aqui, ó, tá? Essa peça aqui, que é o fundo do nosso reservatório hidráulico aqui. E uma coisa interessante, olha só, aqui vai até uma dica para vocês, ó, antes da gente começar. Vocês devem estar se perguntando, André, por que tu deixou esses 10 milímetros aqui, ó, de distância, tá? Acho que dá mais ou menos uns 10, deixa eu medir aqui, eu não lembro se é 10. 10 milímetros. Olha só, pessoal, se eu colocar essa face dessa peça aqui, ó, alinhada com essa face aqui, isso aqui é muito ruim depois para soldar, pessoal. Para fazer a solda nisso aqui é muito ruim fazer solda de topo aqui. Porque a pessoa que for soldar, ela vai ter que soldar e depois lixar isso aqui. Entenderam? Com a lixadeira. Então, para evitar esse trabalho aí de soldar e lixar, o que a gente faz? A gente deixa um transpasse, digamos assim, entre as peças que a gente quer soldar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filete de solda aqui, ó. Por isso que eu deixei os 10 milímetros, porque o soldador vai vir aqui e vai fazer uma solda de mais ou menos um filete de uns 5, 6 milímetros de altura, no máximo aqui, ó, e aí não vai precisar lixar nada. E um outro benefício é que a resistência, pessoal, quando eu soldo com filete aqui, a resistência do fundo aqui ele vai ficar muito maior se eu tivesse soldado de topo aqui. Porque vocês olham a diferença da quantidade de solda que vai aqui, se eu fizer um filete de solda, um cordão de solda de fora a fora aqui, e aqui, ó, a diferença que vai ter. Então, uma outra coisa, isso aqui é um reservatório hidráulico. Então eu tenho que garantir uma boa estanqueidade dele. Então esse é o terceiro motivo para eu fazer dessa forma aqui, ó. Porque se eu soldar aqui de fora a fora, em todo o entorno dele, a estanqueidade dele vai ser muito melhor, pessoal, do que se eu tivesse soldado aqui, ó. Entenderam? Então isso, pessoal, são coisas simples, mas que melhoram muito o desempenho do nosso projeto aqui e também na hora da fabricação, facilita muito na hora da fabricação, para o pessoal que vai soldar aqui. Tá bem? Então essa aqui é uma dica bem interessante para vocês, tá? Então vamos lá fazer a nossa peça agora que eu já dei a dica aí, vamos lá. E uma outra coisa interessante é que as minhas séries aqui, pessoal, eu nunca vou ensinar vocês só a modelar no SolidWorks ou só montar. Não, eu vou ensinar vocês, eu vou falando aqui quando eu faço as minhas séries, eu vou dando dicas para vocês, dicas de projeto mecânico mesmo. Então por isso que a minha metodologia ela é um pouco diferente aí das demais, porque eu ensino na prática vocês, com projetos mecânicos reais, e eu já vou dando dica, já vou mostrando, por que isso aqui é feito dessa forma, tá? E uma outra coisa, pessoal, para quem quer se aprofundar de cabeça mesmo no processo de desenvolvimento de projetos mecânicos e aprender a criar solução para um projeto, tá? Ou seja, tem uma peça do projeto, Andreu, como é que eu penso para fazer aquela peça? Andreu, eu tenho que criar a solução geral para um projeto, como é que eu devo pensar, o que eu devo pesquisar para fazer aquele projeto? Então, se você quer aprender essa parte de pensamento para projetar e também desenvolver todo um projeto mecânico no SolidWorks, que é modelar, montar, simular no SolidWorks Simulation e detalhar também, pessoal, que é uma coisa muito importante, isso tudo eu ensino dentro do meu treinamento, que é o método Medinger, tá? E o método Medinger eu abro pouquíssimas turmas ao longo do ano, poucas turmas mesmo, pessoal, e é bem escasso quando eu abro elas
o tempo de abertura. Então, para vocês ficarem por dentro e não perderem essa oportunidade para quando vocês quiserem entrar e se aprofundar no processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do método Medinger. Vocês vão clicar nesse link, vocês vão cair lá no meu site. No meu site, na aba de curso lá, vai ter uma janelinha lá para vocês, uma caixinha lá para vocês botarem o e-mail de vocês. E vocês botando o e-mail de vocês lá, vocês vão serem notificados quando eu abrir essa próxima turma, tá? Então, quando eu abrir uma turma, vocês vão serem notificados aí da abertura dela, tá bem? Então, pessoal, vamos lá. Agora que eu já dei a dica para vocês aqui, falei do método Medinger, vamos começar aqui a detalhar o nosso... a fazer o nosso projeto aqui. Antes disso, pessoal, deixa eu só diminuir um pouco aqui a intensidade da minha luz aqui, que ela tá bem forte. Deixa eu ver se é aqui. Não, aqui eu troco a luz. Aqui, ó, deixa eu ver. Aí, agora acho que melhorou. Tava muito intensa ela aí. Tá. Perfeito. Então vamos lá, ó. A vista isométrica da nossa peça vai ser exatamente essa vista aqui, ó. Porque essa vista é a vista que ela tem. Deixa eu fechar aqui, eu não vou salvar. Essa vista aqui é a vista que ela tem aqui na montagem principal, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, não vai dar para enxergar, mas é a vista dela. Vou ocultar essa peça aqui e ela tá com o dreno para cá, ó. Estão vendo? Então, vou dar o Ctrl Z para ela mostrar de volta aqui, ó. E ela está com o dreno para lá. Então, a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vamos pegar aqui o plano superior, ó, e venham em esboço. E agora peguem aqui a ferramenta retângulo central, ó. E na origem vocês deem um clique, arrastem para cá, ó, pressionem ESC. E agora peguem aqui a ferramenta linha de centro, deem um clique na origem aqui, outro aqui, pressionem ESC. Vem aqui, pega a ferramenta círculo, ó, e nessa extremidade aqui vocês vão dar um clique aqui, arrastar para cá e pressionar ESC. E agora eu vou medir a nossa peça aqui, ó. Então aqui tem 894, 300. Então esboço, dimensão inteligente, aqui ela tem 894 e aqui ela tem 300. Eu vou ver agora aqui qual é o diâmetro desse furo aqui, ó. Diâmetro de 41 e a distância dele para cá, ó, é 147. Então vamos lá. Esboço, dimensão inteligente, o diâmetro dele é 41 e a distância daqui até aqui, ó, é 147. Mas eu vou colocar essa distância aqui, mas eu vou tirar ela, ó, vir com o botão direito em cima dela e vou excluir. E eu vou vir aqui em dimensão inteligente, eu vou colocar a distância, pessoal, com relação ao centro, ó. Então eu vou selecionar essa linha aqui e vou arrastar para cá, vou dar Enter, ó, ele deu 300 milímetros. Ah, André, por que tu fez assim? Eu fiz com relação ao centro, pessoal, porque, olha só, numa revisão de projeto futura, aí se tivesse que fazer uma revisão, ou editar o projeto, ou alterar o projeto, se eu aumentar aqui a distância dele, ó, o furo vai continuar a 300 milímetros do centro, tá bem? Então, se eu colocar 147 aqui, ele ia sempre, quando eu mudar, continuar o 147. Claro, nesse caso aqui, não teria problema ficar o 147 aqui, mas vocês têm que cuidar quando vocês forem fazer as peças de vocês, a que partes do projeto vocês estão algemando, que a gente fala, algemando assim, a dimensão de vocês. Então, a que parte do projeto vocês estão vinculando. Porque, claro, isso é uma coisa que vai vir com a prática para vocês. Mas com o tempo, com a prática, conforme eu falei, o que vai acontecer? Vocês vão sacando isso. Vocês vão ver, não, mas essa dimensão aqui eu vou amarrar ela, vou algemar ela, amarrar a gente fala também, com relação a essa parte do projeto aqui, a essa parte da peça. Por quê? Porque se eu alterar, ela continua com essa mesma distância, porque é a distância que eu tenho que priorizar. Então, com o tempo, vocês vão entendendo isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em avaliar, medida, vou ver de quanto é essa chapa. É uma chapa de 1/8 de polegada, 3,2 milímetros aproximadamente, tá? 3,18 se eu converter. Então, se eu pegar uma polegada, dividir por 8, vai dar um valor lá. E se eu pegar esse valor que der de 1 dividido por 8 vezes
25,4 vai dar 3,18 milímetros. Então, assim que a gente converte em polegada fracionária para milímetros, tá? Porque as chapas, pessoal, geralmente elas são todas, a gente fala elas em polegadas. Então, tem chapa de 1/8 de polegada, chapa de 3/16 polegadas, chapa de 1/4 de polegada, chapa de 3/8 de polegada, chapa de 5/16 polegadas, chapa de meia polegada, chapa de 5/8 de polegada e por aí se vai, pessoal, as dimensões de chapas, tá? Bom, então vamos vir aqui em chapa metálica, flange baseável, vamos colocar aqui, ó, 3,2, e vou dar Enter. Ok. Então, orientação de vista, isométrica, botão direito no material, a ISO 1020. Selecione aqui o plano frontal, ó, e venho em exibir. E agora, como de praxe, eu nunca lembro aqui qual é a nossa cor, mas se eu não me engano é 255-108-0. Se eu não me engano é isso. Não, essa aqui não está certa. Deixa eu fechar essa peça aqui. Deixa eu abrir essa aqui, ó. Vou abrir essa aqui para ver a nossa cor. R$ 255-108-0. Perfeito. Então, vou vir aqui, ó. Botão direito em peça 1. Venho aqui em aparência, setinha, peça 1. E vou pôr 255, 108 e 0. E vou dar OK. E vou salvar. Salvar a nossa área de trabalho aqui na nossa pasta. PMGR 001, vou selecionar 045, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 044. E pronto, está salva aqui a nossa peça. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, vou excluir a 044 e vou abrir a 043. A 043, provavelmente ela é essa peça de trás aqui, ó. É ela mesma. Então, se eu abrir a montagem aqui do nosso reservatório, essa aqui é a 043. Então, esse reservatório, pessoal, eu fiz ele todo repartido, digamos assim, mas eu poderia fazer uma chapa dobrada aqui, ó. Um U aqui, depois eu só soldava essas peças laterais aqui. Aqui, se vocês observarem, eu coloquei de quina, tá? Eu poderia ter deixado também o transpasse aquele de 10 milímetros aqui, poderia, tá? Mas nesse caso aqui, porque na lateral eu acho que, né, já fica um pouco feio quem olha de fora assim e vê dessa forma, porque aqui embaixo ele vai ficar escondido, ele não vai aparecer. Mas nesse caso que se eu fizesse um transpasse aqui não ia ficar muito legal. Então a pessoa solda por dentro aqui, estanca tudo por dentro aqui. E se ficar uma boa estanqueidade, talvez não precisa nem soldar por fora aqui. Mas é o correto fazer um cordãozinho de solda aqui, ó, de fora a fora, e depois só passa a lixadeira dando acabamento, certo? Então vamos lá, essa peça aqui, a 043, então vamos lá fazer ela. A vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui, então eu vou aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica, vou pegar aqui o plano direito, ó, vou selecionar ele e vou vir em esboço. Ó. Então vou pegar aqui a ferramenta retângulo central e na origem vou dar um clique, arrastar para cá, vou clicar e vou pressionar ESC. E agora eu vou medir a nossa peça aqui, ó. Então aqui ela tem 894, 260 de altura. Esboço, dimensão inteligente. 894. Se não me engano era 360, né? Vamos ver lá. 894. Não, é 260. Deixa eu só ver qual é a espessura dela já. É uma chapa de 2,65 milímetros. Aqui é 260. Vamos aqui em chapa metálica, flange baseaba. É uma chapa de, aqui ó, 2,65. É a espessura dela, ok. Botão direito em material, a ISO 1020. Botão direito em peça 2, eu venho aqui em colar aparência.
ele vai colar a nossa cor que a gente utilizou na peça anterior aí, que é o nosso laranja. Então ele já colou ela aqui, orientação de vista, isométrica. Vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele, vou vir em exibir e vou salvar. Então aqui na nossa pasta, na área de trabalho, eu vou pegar aqui a PMGR, a nossa pasta. Eu vou selecionar 044, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 043. E vou dar Enter. E vou salvar. Pronto, perfeito. Fechar aqui. Está concluído aqui o nosso projeto. Quer dizer, essa é a nossa peça 043. Bom, agora eu vou vir aqui a 043, eu vou excluir ela e já vou abrir a 042. A 042, provavelmente, ela é essa peça lateral aqui. Ó. Então tem uma unidade aqui, estão vendo? Ó? Tem essa unidade aqui e essa aqui. Ó, então aqui está ela. Perfeito. Então vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica. Vou pegar aqui o plano frontal, ó, selecionar ele e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central e na origem vou dar um clique, outro clique aqui e vou pressionar ESC. Vou medir aqui a nossa peça. Então ela tem 300, 260 e a espessura dela é 2,65. Então, ó, 300, 260, 265. Então, esboço, dimensão inteligente, aqui, essa linha 300, 260. E agora eu venho aqui em chapa metálica, flange baseaba, 2,65 milímetros. Eu vou colocar ali a espessura e vou dar OK. Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito em material, a ISO 1020. Botão direito em peça 3, colar aparência. Aqui ele vai colar nossa cor. Eu vou selecionar aqui o plano direito, vou selecionar ele, eu vir em exibir. Vou deixar ele sendo exibido aqui para a gente utilizar na nossa montagem, depois na hora de fazer as montagens lá para posicionar essa nossa peça. Então eu vou salvar, vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, PMGR, vou selecionar 043, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 042 e vou dar Enter. Pronto, mais uma peça concluída. Isso aqui é que eu usei como referência, vou fechar. E aqui na área de trabalho eu já vou excluir a 042, ó, nas minhas peças de referência. Não vou excluir na pasta de vocês, pessoal, do nosso projeto. Não, eu estou excluindo as de referência aqui. E agora eu vou abrir a 041. E a 041, ela é essa chapa frontal aqui do nosso projeto. Essa peça aqui, ó. Essa aqui é a 041. Então a vista isométrica dela vai ser exatamente essa vista aqui. E olha só que interessante. Eu até já fiz isso em outras peças aqui do nosso projeto, mas uma coisa legal, pessoal, eu faço muito isso nos meus projetos, então eu procuro sempre trazer a prática para vocês aqui, né? Então eu vou trazer aqui uma coisa que eu faço muito nos meus projetos, que quando eu tenho duas peças que são muito semelhantes e o que muda entre elas é só, por exemplo, dimensões, ou numa peça tem um furo a mais, ou alguma coisa do tipo, o que eu faço? Eu pego e copio uma das peças, salvo como cópia, abro ela, modifico o código, né? O código é diferente, modifico ela, e eu faço a alteração que tem que fazer. Então, olha só que interessante. Me digam uma coisa, vocês não acham que essa peça aqui, 041, ela é muito semelhante à peça 043, ó, que é essa de trás? Deixa eu abrir nossa montagem aqui para vocês verem. Ó, essa aqui é a 043 que a gente fez. Então a vista isométrica dela é a mesma dessa peça aqui, da 041 que a gente tem que fazer. O que muda entre elas, basicamente, são só esses furos aqui, ó. E daí, às vezes, tem pessoas que me perguntam, André, mas eu não posso pegar essa peça aqui e fazer ela uma configuração para ela ter uma peça dentro do mesmo arquivo, tá? Um arquivo de peça. Olha só que as pessoas gostam de perguntar, pessoal. André, eu quero pegar essa peça aqui
e dentro dela fazer uma configuração para, em uma configuração, que são as configurações aqui, eu consigo criar configurações para a peça. Mas ela continua sendo uma peça só, ela vai ter o mesmo código para todas elas. Mas eu pegava uma configuração, eu faria ela assim, e outra configuração ela com os furos aqui. Ó. Andreu, eu posso fazer isso? Eu sugiro, pessoal, não criem um arquivo novo de peça. Não fiquem pegando uma peça e fazendo várias variações dela dentro do mesmo arquivo de peça. Por quê? Porque, pessoal, isso aí, depois, essa peça aqui, ó, 043, ela não é igual a 041. Ela é diferente, ela tem a furação. Então, para deixar o projeto de vocês organizado, tudo certinho, o que vocês fazem? Criem uma nova peça, um novo código, uma nova peça. Não fiquem tentando criar configuração. Isso é muito ruim, pessoal, porque... Tá, beleza. Aí depois, como é que vocês vão fazer no projeto lá para detalhar? Se uma peça, se tem duas peças dentro de uma peça só que são configurações diferentes. Então não façam isso. É muito simples, pessoal. Criem uma peça nova, acabou, não tentem inventar a moda. Criem uma peça nova, não fiquem tentando criar configuração. Ah, Adriel, mas essa peça aqui é só um furinho a mais, não interessa, é outro arquivo, é outra peça. Mudou dimensão, mudou furo a mais, é outra peça, não interessa, tá bem? Então vamos lá, olha só o que a gente pode fazer. Eu vou pegar aqui a 043, ó, e vou salvar como cópia e vou renomear ela como 041. Então olha só, vem aqui na pasta do nosso projeto, ó, PMGR, botão direito em cima da 043, ó. E eu vou vir aqui em copiar. Ó. Agora, botão direito aqui, colar. E ele criou uma cópia aqui, ó. Botão direito em cima da cópia, renomear. E eu vou colocar aqui 041. Ó. E pronto, vou clicar aqui fora. Vou clicar com o botão direito aqui, atualizar, e vai vir para cá. Ó. Então aqui está a nossa 041 que a gente copiou da 043. Vou abrir ela. E aqui está ela. Agora, olha só. Essa montagem aqui eu posso fechar ela. A minha 041 de referência ela é essa aqui, ó. Então as dimensões dela são as mesmas, ó, 894 por 260. O que eu vou fazer agora são as furações, pessoal. Então eu venho aqui em avaliar, medida. Esse furo aqui ele tem 41 de diâmetro. Esse aqui também. Qual é a distância desse aqui para cá? Ó? 150. E para cá? 150, então 150, 150. Vamos à nossa peça aqui, na nossa 041 que a gente salvou como cópia da 043. Venho aqui em flange base, ó, botão direito, editar esboço. E agora pegue aqui a ferramenta círculo, ó, e faça um círculo aqui, mais ou menos aqui, sem ficar tracejado ali, ó. Aqui embaixo, um círculo aqui e outro aqui, ó. Pressione em ESC. Agora pressionem CTRL, mantenham o CTRL pressionado, selecionem esse círculo, esse aqui, coloquem igual, ok, dimensão inteligente, vamos pôr aqui 41. E agora eu venho aqui daqui até aqui, vai ter 150. E daqui até aqui, 150. Pressionar ESC. Agora eu vou ver o outro lá. Daqui até aqui 150, daqui até aqui 70. Então, esboço, dimensão inteligente, 150 e aqui 70. Pessoal, uma coisa interessante, você deve perguntar assim, Andreu, só por curiosidade, como é que tu sabe? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, como é que eu defino algumas coisas no projeto. Andreu, como é que tu sabe a altura desse furo aqui, ó? E desse aqui? Olha só, pessoal. Se vocês observarem aqui, eu vou abrir aqui a nossa... Ó, olha só. Não, peraí que eu abri a montagem errada, é um nível acima. É a 013 e a 012 eu quero abrir. Que é a montagem completa do reservatório. Na verdade está faltando aqui o visor de nível, tá? Mais para frente aqui eu vou disponibilizar aí para vocês, para a gente colocar aqui, porque eu acabei esquecendo, pessoal, de colocar o visor de nível aqui no projeto, tá? Bom, olha só, o que acontece? Eu vou ocultar a tampa aqui, ó, do nosso reservatório hidráulico,
E se vocês observarem, eu deixei aqui, ó, no filtro de sucção, daqui até aqui, ó, se eu pegar da tangência dele, uma altura ali, ó, deixa eu fazer um corte aqui que é melhor. Selecionar aqui. Ó, se eu olhar aqui, ó, esse filtro de sucção ele está muito próximo aqui de baixo, pessoal. Então, acredito eu que deva ter uns 10 milímetros de distância aqui. Deixa eu medir aqui para ver. Ó, ele não está pegando bem na tangência ali, mas ele está dando 14 milímetros daqui, ó. Então, dá mais ou menos uns 10 milímetros ali. Então, esse furo aqui, olha só o que eu fiz. Eu fui na internet, olhei qual é o filtro de sucção que eu vou utilizar. Encontrei um fabricante lá, que eu entrei em contato com ele, ele tem o produto e tudo mais, vai ser o produto que vai ser comprado para o projeto. Então isso que vocês têm que cuidar, não adianta vocês botar qualquer item normalizado aqui e não ser o item que vocês vão utilizar no projeto. Então olha só, eu entrei em contato procurei na internet um fabricante de quem eu ia comprar o filtro de sucção, peguei o catálogo dele lá, olhei as dimensões do filtro de sucção, que é isso aqui. Como eu não sabia, ele não disponibilizava o 3D dos arquivos lá, o fabricante, eu modelei ele com as medidas externas ali, aí joguei ele no projeto e deixei ele 10 milímetros de altura aqui com relação à parte de baixo. E aí, pessoal, olha só, foi isso que determinou a altura desse furo aqui, ó. Simples assim, é isso que determina a altura do furo. É essa peça aqui, foi ela quem determinou a altura desse furo aqui. Só que, claro, vocês têm que fazer o projeto de vocês com base no produto que vocês vão utilizar. Isso não vale só para filtro de sucção, isso vale para tudo, pessoal. Tudo que vocês forem fazer, juntem os itens normalizados dos projetos de vocês e já utilizem eles. Modelem, se for necessário, eles. E depois vão jogando no projeto. É assim que funciona. Então, o que determinou essa altura aqui foi isso. Então, eu entrei em contato com o fabricante, procurei na internet e joguei ele aqui, ó. Tá bem? Modelei, porque ele não tinha 3D, e joguei ele aqui dessa altura aqui. E esse outro aqui, basicamente, esse aqui foi meio arbitrário mesmo, para ser sincero com vocês, porque eu procurei na internet uma curva, ó, de meia polegada, se não me engano aqui é meia polegada. Deixa eu ver o diâmetro desse tubo aqui. Esse tubo aqui, não, é 3/4 de polegada. É um tubo de 3/4 de polegada, que o externo dele dá 26,67 milímetros, porque eu já expliquei para vocês aqui que o 3/4 ele é uma medida interna, é aproximada, e daí a espessura do tubo vai para fora e ele fica com 26 no tubo de 3/4. Porque 3/4 de polegada dá 19,05 milímetros. Então aqui não teve muito critério, pessoal. Eu meio que arbitrei, porque eu coloquei a curva aqui, que eu desenhei, eu baixei na internet, ou nesse caso que eu não me recordo se eu baixei na internet ou se eu desenhei, mas ele é tão simples de desenhar que talvez eu tenha desenhado. Olhei em algum site, quais as dimensões de uma curva de 3/4 de polegada? É de dimensão tal, raio tal, diâmetro tal, 90 graus, perfeito. Uma curva de raio curto, essa aqui se não me engano é raio curto, tá? E aí eu coloquei um pedaço de tubo aqui, fiz um corte nele e deixei ele a uma distância aqui, ó, da parte de baixo lá. Aqui ele está 28 milímetros, ó, da parte de baixo lá. Então foi isso, assim que eu defini a altura aqui. Fiz um pedaço de tubo aqui de mais ou menos uns 70 milímetros, ele tem, ó. E joguei aqui, deixei com aquela distância aqui, 28 milímetros aqui, é isso, pessoal. Tá? Não tem muita frescura para definir certas coisas, tá? Esse caso aqui eu baixei na internet, esse caso aqui eu baixei a curva, joguei ela aqui. Isso aqui é uma luva, ó, ela vai soldada aqui. Depois na hora das montagens vai ficar fácil de vocês entenderem, tá? Mas basicamente, pessoal, é assim. Então procurei falar aí rapidamente para vocês como é que funciona, que a gente escolhe aí alguns itens do projeto. Tá? Então vou salvar aqui. Vou fechar. E aqui está a nossa peça. Voltando aqui a nossa peça, agora vocês com ela totalmente definida aqui, totalmente preta, ó, vocês vêm aqui na seta azul, confirmem, ó. E pronto, está aqui ela com a furação. Ó.
Lembrando que olha só que rápido foi, eu peguei a 0,43, fiz uma cópia, salvei como 0,41, modifiquei o que tinha que modificar, simples assim. Então orientação de vista, isométrica, e eu vou salvar aqui, pessoal. Vou salvar o nosso projeto, tá? E pronto, tá pronto aqui a nossa peça 0,41, vou fechar. E é isso aí, nessa aula que a gente está passando de 30 minutos, na próxima aula, pessoal, já vou até excluir aqui a 0, nas peças de referência, vou excluir a 0,41, então na próxima aula a gente retorna, ela está aberta, eu não consigo fechar. Então com ela estando aberta no SolidWorks, não consigo deletar ela, vou fechar aqui, não vou salvar, e vou vir aqui nas peças de referência e vou excluir a 0,41. Pronto, na próxima aula a gente retorna a partir da 0,40. Então, pessoal, último recado, se alguém que está assistindo aqui ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar aqui. Pessoal, se inscrevam no canal, tem milhares de pessoas que assistem as séries aqui, assistem aos meus vídeos e não são inscritas, então se inscrevam, pessoal, aqui no canal, isso ajuda muito no crescimento. Uma outra coisa importante... Deixem o like de vocês embaixo de todos os vídeos aqui que vocês realmente gostarem. E uma outra coisa mais importante ainda é compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês. Tem também o meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acesso às duas redes, é só vocês virem aqui embaixo, me seguir e me curtir. E tem também o meu site, pessoal. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem? Então tá, pessoal. Um forte abraço e até a próxima aula.